Bom dia a todos que fazem parte do canal Matemática em Outro Patamar. Meu nome é Marcelo Vicente, sou professor da ERA Teresa Torres. Estou gravando esse vídeo para EJA 1, de Química, viu? Aí assim, dando continuidade ao assunto e sabendo que vocês têm que ter visto aquele vídeo que eu passei lá no grupo, né? Que é sobre a evolução dos modelos atômicos. Sobre como é que surgiu o átomo, né? O átomo junto com a matéria é tudo que existe e ocupa lugar no espaço. Aí o átomo tem mostrando lá com todos os estudos em cima do átomo, lá naquele videozinho que eu disse a vocês. Aí tendo assistido aquilo ali, a gente vai dar continuidade agora ao nosso estudo, tá certo? Vamos estudar hoje, minha gente, o número atômico e o número de massa. Aí atualmente, porque assim, química é uma ciência que ela sofre modificações, né? Aí atualmente é desse modelo. Isso é a representação do átomo, isso aqui, ó. Isso é a representação do átomo, onde tem o núcleo, que é essa parte aqui de dentro, ó. E ao redor, girando em órbitas elípticas, né? Existem os elétrons, tá certo? Aí os elétrons, eles são partículas com carga elétrica negativa, como tá mostrando aqui, ó. E eles são 1836 vezes mais leves do que os que estão aqui no núcleo, do que o próton, tá certo? Aí dentro do núcleo tem próton e nêutron. Aí o próton é a partícula positiva e o nêutron, como o próprio nome diz, a carga dele é zero, é neutra, né? Aí pronto. A partir daí é que a gente vai aprender alguns conceitos sobre isso aí. Seguinte, minha gente, ó, relembrando, essa é como o átomo é formado atualmente, né? Átomo tem um núcleo, onde dentro do núcleo tem os prótons, que eles vão ser representados pela letra Z, tá certo? E tem os nêutrons, que são representados pela letra N. E aqui, ao redor do núcleo, nós ficam girando vários elétrons. Os prótons, eles são positivos, os elétrons negativos, e a carga dos nêutrons é zero, tá certo? Aí vamos começar a entender esses nominhos aí. A primeira coisa que a gente vai aprender é o número atômico. Aí número atômico, que vai ser representado pelo Z, é o número de prótons presente no núcleo. Então, o tanto de prótons que tiver aqui presente no núcleo é chamado de número atômico, tá certo? Número de massa. O que é número de massa? É a soma do número de prótons, Z, aqui ó, e os nêutrons presentes no núcleo. Então a massa é tudo que tiver presente aqui no núcleo. Você vai somar quem? Vai somar os prótons e os nêutrons. Lembrando que os prótons têm a carga positiva e os nêutrons, a carga dele é zero. A partir daí, minha gente, aqui surge a primeira formulazinha, ó, que está dizendo que o número de massa, que é o A, é a soma dos prótons, que é o Z, mais os nêutrons que estão no núcleo. Então, ó, número de massa A igual a Z mais N, tá certo? Aí a partir dessa fórmula a gente pode já ver assim outra forma aqui, ó, de resolver. Então, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos dizer que eu queira achar o número de nêutrons, por exemplo. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, nêutrons é igual ao número de massa, e esse aqui ele vai passar para cá, ó, trocando o sinal. Então vai ficar menos Z. Ou seja, para eu descobrir o número de nêutrons, aqui ó, que é esse, né? Eu só preciso pegar o número de massa menos o número de prótons.
Aí eu já consigo achar o número de nêutrons tranquilo, tá certo? Aí assim, minha gente, tá? Aqui é a primeira formulazinha, né? Aí quando a gente representa um átomo, a gente representa a convenção atual, é a seguinte, essa daqui de baixo, ó. Esse é onde fica o símbolo do elemento. Do lado esquerdo dele, embaixo, fica o número de prótons, quer dizer, e em cima o número de massa. Ou seja, qualquer elemento que a gente for representar, a gente coloca ó, o símbolo do elemento aqui, o número de massa aqui em cima e o número de prótons aqui embaixo, tá certo? Do lado esquerdo. Essa é a convenção atual de representar qualquer elemento químico. Aí atualmente, assim, ó, só para vocês entenderem o que é que esse número atômico tem a ver, por exemplo, na tabela periódica, né? Número atômico é o jeito que a tabela periódica foi organizada. Por exemplo, o ferro. Aí o ferro, o símbolo aqui é Fe. Aí o número atômico dele é 26, é o número que tem na tabela periódica dele, 26. O carbono, ó, número 6. O enxofre, que é esse número 16. Então, o número atômico, que é o número de prótons, é o número dele aqui na tabela periódica, tá certo? Aí aqui é uma tabela periódica mostrando mais ou menos o tempo que os elementos foram descobertos, né? Aí aqui só para vocês terem noção só. Mas os elementos químicos eles são organizados na tabela periódica de acordo com o seu número atômico. O que é número atômico? É seu número de prótons, tá certo? Aí aqui embaixo, ó, vamos ter uns exemplos. Aqui, ó, carbono. Aí tem 6 embaixo, 12. Aí se você olhar, ó, na tabela periódica, o número atômico do carbono realmente é 6, olha aqui em cima, né? Aí vamos ver. Aí daqui tem como eu achar todas as partículas que o elemento do carbono tem. Quais são essas partículas? Prótons, né? Os elétrons e os nêutrons, tá certo? Aí aqui é o seguinte, ó. Prótons vai ser o número que está aqui embaixo, que no caso é 6. Aí elétrons vai ser a mesma coisa, vai ser 6. Porque é aquela velha questão, minha gente. Ó, a mesma quantidade que tem aqui negativo, tem positivo. Para o elemento ficar neutro. Então a mesma quantidade que tiver de prótons, nessa situação que a gente está vendo, né? Que depois isso vai modificar. Você vai lembrar o seguinte, ó. Prótons 6. Elétrons também vai ser tudo igual aqui, ó. O primeiro que você colocar em um vai ser igual no outro. E nêutrons é usando aquela formulazinha que eu mostrei a vocês, ó. Essa daqui, ó. Como é que eu acho nêutrons? Eu vou pegar o número de massa e diminuir o número de prótons. É assim? Então aqui, ó. Massa é 12 lá em cima. Menos o número de prótons que é 6 aqui, ó. Então vai ficar 6. Então já obteve aí já. Vamos ver o outro. Esse aqui, ó. O sódio. Aí se você for olhar o sódio, o número atômico dele é 11, ó. Tá vendo? Aí vamos ver como é. Prótons dele vai ser quanto? 11. Elétrons também vai ser 11. E nêutrons, como é nêutrons, é diminuindo aqui, ó. Massa menos os prótons. Então vai ser 23 menos 11. Tá certo? Só diminuir 23 menos 11, que no caso vai dar 12. Aí aqui, ó, prótons 11, elétrons 11 e nêutrons 12, tá certo? Simplesmente isso aqui, ó. Você vai só se preocupar com isso, que é o que vai ter na atividade, né? Número de prótons é o número atômico. Elétrons é a mesma quantidade nessa situação que a gente está estudando. Vejam que os dois aqui são iguais, ó. E como é que eu acho o número de nêutrons? É só pegar o número de massa menos o de próton. O de cima menos o de baixo, tá certo? Aí você já obtém aí. Aí a partir disso, a gente vai vendo alguns exercícios resolvidos. O primeiro é esse aqui, ó. Que a partir desse exercício é que vai para vocês se basearem as questões que
e eu vou resolver, tá certo? Que vocês vão resolver, na verdade, né? Aí aqui é o seguinte, ó. Átomos de Cr, aí você diz, eita, eu não sei o que é Cr, mas não se preocupe com o nome dos elementos, não. Você só tem que se preocupar com a notação dele aqui, ó. Mas isso aqui é cromo. Eles são utilizados na medicina, no diagnóstico de alterações ligadas aos glóbulos vermelhos. Explica o significado dos números que aparecem ao lado do símbolo do elemento crômio, né? Que é o crômio, na representação. Então vamos lá. Ele está representado assim, minha gente, ó. Crômio. Aí aqui tem um 51 e aqui tem um 24. Aí tá querendo saber o que é que significa esses números aí, tá certo? Essa questão só quer que você saiba isso aí. Então vamos ver o que é. Esse 24 aqui, ó, ele recebe o nome de número atômico. Tá certo? Aí esse número atômico, ele é igual ao quê? O número de prótons. Ou você pode chamar o número de prótons, tá certo? Aí esse número de prótons, qual é a letra que representa esse número de prótons? É a letra de prótons, é a letra Z, tá certo? Então esse 24 aqui, ele representa o número atômico ou o número de prótons. Você pode chamar desses dois aqui. E que letra vai ser representada? Letra Z. Já o número 51, ele é chamado de número de massa. Tá certo? Aí ele é chamado de número de massa. Aí esse número de massa é aquela formulazinha, ó. É o A, que é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, para ter tido isso aqui, ó, esse 51, ele foi somado o quê? Somou os prótons, que é aqui o 24, ó, mais o número de nêutrons para dar 51, tá certo? Aí esse é o significado desses dois números. O 24 é o número atômico, o número de prótons, que letra representa? Z. E esse 51, que é o que fica do lado esquerdo em cima, é o número de massa. Aí esse número de massa ele é representado por que letra? Ele é representado pela letra A, que é a soma dos prótons aqui, ó. É a soma dos prótons mais os nêutrons, viu? Dos prótons mais os nêutrons, tá certo? Só para vocês situarem isso aí. Essa questão só pedia isso, para você dizer o que é que significa cada número desse aí. A segunda questão, ela já é o seguinte: considere um átomo do elemento químico bromo, né? Possuidor de 35 prótons, 46 nêutrons e 35 elétrons. Então vamos lá. Bromo, o símbolo é Br, né? Aí vamos ver o que é que ele tem. Ele tem 35 prótons, que é a letra Z, ó, né? Ele tem 46 nêutrons e ele tem 35 elétrons, tá certo? É isso que ele tem. Aí tá pedindo para a gente escrever a representação correta dele. A representação correta dele é o seguinte, ó, é o símbolo aqui do lado. Do lado esquerdo é o A e aqui embaixo é Z, tá certo? Essa é a representação correta dele, ó. Então vamos ver como é que a gente escreve. O símbolo fica aqui do lado. Esse Z aqui, ó, é o número de prótons, ó, 35. E esse número aqui de cima você vai usar aquela formulazinha, ó. Número de massa é igual a de prótons mais nêutrons. Número de massa vai ser igual a prótons 35 mais nêutrons, que no caso aqui é quanto? 46, tá certo? Aí número de massa vai ser igual a 35 mais 46, 81. Então esse 81 ele vem aqui para cima, ó.
Aí essa questão pede para você escrever a representação correta desse átomo. Então a representação correta desse átomo é isso aqui, ó. Se você colocasse esse número aqui embaixo e o outro em cima, ficava errado. Ou então pegasse esses daqui e colocasse do lado direito. Não pode. Esse aqui representa o número de massa. Olha aqui o A. E esse aqui representa o número atômico, que é o número de prótons. Aí esse tem que ficar embaixo do lado esquerdo e esse aqui tem que ficar em cima, tá certo? Aí para dar continuidade aqui, minha gente, ó, é uma questão que pede o seguinte, ó. Pede o número de prótons, Z, aí eu vou botando a letrinha para vocês se acostumando. Nêutron, N, e elétrons, E, que apresenta o átomo representado é o manganês, Mn, isso aqui. Então vamos lá. Mn 2555. Aí aqui eu vou fazer do lado que aí fica mais simples, ó. Vou colocar na ordem que estão pedindo. Na ordem que ficar mais fácil aqui para nós. Número de prótons, elétrons e aqui vão ser nêutrons, tá certo? Como é que responde essa questão? Esse 25 aqui, ó, ele vai direto para cá, ó. Ele é o daqui, ó. Como a gente tá falando de elemento neutro, o 25 se repete aqui também, ó. Tá certo? Como é que, então, próton e nêutrons 25. Como é que eu obtenho o neutro aqui, ó? É só pegar o daqui menos esse, ó. Número de massa menos o número de prótons. Quando eu subtrair isso aí, né? Vai ser igual a 30. Então aqui você já está respondido, ó. Número de prótons 25, número de elétrons 25 e número de nêutrons 25, tá certo? Aí são mais ou menos esse estilo aí da atividade que eu vou passar para vocês. Aí tenham um bom dia e obrigado pela atenção, tá certo?